Olá, boa tarde a todos. Nós estamos voltando com o nosso circuito de sustentabilidade Smart Cities, com mais uma palestra, dessa vez com o professor pós-doutor Fernando de Almeida Santos, do pesquisador do NUP da ENIAC. É um prazer, professor, estar aqui com você hoje. O professor Fernando, como eu disse, ele é pesquisador do NUP da ENIAC, coordenador do mestrado profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças da PUC de São Paulo, pós-doutor em Ciências Contábeis, doutor em Ciências Sociais e mestre em Administração de Empresas. Ele é formado em Contabilidade, Administração de Empresas e Administração Pública. Editor de revistas científicas, pesquisador e autor de vários artigos e livros. E é palestrante no Brasil e no exterior. O professor Fernando hoje vai falar sobre ética empresarial, políticas de responsabilidade social em 5 dimensões. Professor, é um prazer ter você aqui conosco, agradeço a sua presença e agradeço a ENIAC também pela parceria, mais uma vez, aqui conosco da UExperience. Bom, Marcelo, primeiramente eu agradeço, né, uma oportunidade muito interessante estar conversando com vocês, né, de estar aqui presente, uma oportunidade ímpar. Então, primeiro eu digo muito obrigado ao Experience, agradeço ao ENIAC pela indicação, e vou estar falando um pouco sobre uma estrutura teórica que eu montei a partir das experiências, a partir das vivências empresariais e das pesquisas, que é sobre a questão de como que a ética empresarial tem que ser desenvolvida, pensando em 5 dimensões. Pensando de forma que consiga realmente ser efetiva nas empresas, que consiga atender as demandas e consiga acompanhar o mercado. Ou seja, abordando os tópicos de sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança. Bom, vou iniciar. Perfeito. Está na tela. Inicialmente, gostaria de abordar o conceito de ética. O que é ética e a ética que está estruturando toda essa discussão da responsabilidade social. Primeiro, a ética, ela tem origem grega, ela vem da palavra ethos. Significa o quê? O modo de ser, como que nós agimos. E nós agimos em grupo de uma forma, agimos individualmente de outra forma, dependemos do ambiente que estamos. Então, às vezes, eu ouço umas frases como: a ética é igual, ela não muda nunca, a pessoa é ética ou não é ética, ou a ética muda com os tempos. Na verdade, a ética muda com os tempos, mas ela muda conforme o local, ela muda conforme o grupo de pessoas, e ela não é, aí a pessoa não tem ética ou não tem ética. Na verdade, a pessoa, ela se adere àquela ética de acordo com aquele ambiente que ela está inserida. Então, a ética, ela evolui, sim, na história, mas ela evolui também por outros fatores. Exemplo, nós estamos numa empresa. Nós vamos agir naquela empresa de acordo com aquele grupo ético. Isso é importante até por meio da inclusão. Então, é diferente a forma como eu falo, como eu me comporto dentro de um ambiente empresarial, como eu falo, como eu me comporto na minha família, como eu falo, como eu me comporto no meu grupo de amigos. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha as suas características individuais. Com certeza ela tem as características individuais, as características familiares, as reflexões, seus princípios, mas, independente disso, ela age como aquele grupo. Senão, nós poderíamos estar de bermuda e dentro da empresa, de calça social na praia, ou seja, por que não estamos dessa forma, né? Por que não agimos dessa forma? Porque nosso comportamento muda de acordo com o ambiente, de acordo com a época, por questões de moda, tendência, por questões, enfim, de toda uma situação. Eu, quando era garoto, quando tinha meus 19 anos, eu achava que eu nunca ia usar calça social, que eram coisas que não faziam parte da minha vida. E hoje é comum o terno, a gravata. Por quê? Porque nós evoluímos, nós nos adaptamos. E isso é importante para o nosso desenvolvimento, é importante para a nossa inclusão. E as regras éticas passam desde coisas pequenas
como questões graves, questões que merecem muita atenção da sociedade. Então, a primeira reflexão é: a ética ela é necessária para quê? Para possibilitar uma melhor vida em grupo, para possibilitar a melhoria da sociedade e o respeito dos indivíduos, para fazer com que as nossas ações individuais sejam muito mais colaborativas e inclusivas do que distanciadoras. Então, nós temos que compreender que ela muda, inclusive, de acordo com o avanço tecnológico. Como assim muda de acordo com o avanço tecnológico? Uma ação que eu fizesse, uma ação considerada não recomendada no passado, muitas vezes ela não tinha tanta exposição. Hoje, cada vez mais ela tem exposição. E às vezes até o fato de eu fazer um gesto não recomendado, do ponto de vista que não seja, não é nem, não tenha nenhum problema social em fazer isso, mas que fique estranho, ou que pode expor uma pessoa ao ridículo e divulgar na internet, era algo que não tinha uma preocupação antes, porque não havia internet. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas têm preocupações dentro de estruturas diferentes, que é, por exemplo, fake news, por exemplo, você cortar falas e fazer segmentações de falas, falando que aquela fala pertence ao todo que a pessoa defendeu, que é você ter controle sobre estruturas, tanto internas quanto externas da organização. A primeira coisa, quando eu falo de ética empresarial, é preciso ter claro que é necessário desenvolver políticas corporativas. Políticas corporativas éticas, sustentáveis e multiculturais. A multicultura, antigamente, era algo muito relevante. Agora, ela é essencial. Por quê? Porque a migração de pessoas é muito maior. Eu cresci ouvindo dizer que o Brasil é um país multicultural, que tem pessoas de vários locais, pessoas diferentes. Não é verdade. O mundo é multicultural. Você vai para qualquer país hoje, tem pessoas de diversos lugares. Porque a forma de você migrar é muito mais fácil que antigamente. Eu brinco, eu falo assim, nós somos paulistas, para ir para a praia, que está a 2 horas daqui, ou coisa parecida, nós nos preparávamos um mês para ir. E às vezes chegava na data, estava com chuva e ainda corria o risco de desmarcar. Hoje, essa locomoção é muito maior. Nós viajamos, vamos para outros países com muita facilidade. Exceto esse ano, que foi um ano totalmente atípico, né? 2020, nós tivemos todo esse problema. Mas vamos entender um pouco essas dimensões da ética. Então, esse desenho, ele figura muito bem. Primeiro, nós precisamos de sustentabilidade. Sustentabilidade são o quê? São três elementos fundamentais: ambientais, sociais e econômicos. Tem um quarto elemento, que não é defendido na questão da sustentabilidade, mas que eu considero ele fundamental, que é o respeito à multicultura. Antigamente, a multicultura, ela podia ser enquadrada dentro de sociais, né, mas ela não é só social, ela é transversal, ela passa pela questão econômica, ela passa pela questão ambiental. Então, eu entendo que o respeito à multicultura é algo que tem que estar dentro de sustentabilidade. E para garantir isso, nós precisamos de governança corporativa, aprendizado contínuo e inovação. E eu convido você a estar vendo justamente essa apresentação para compreender essa dimensão. As dimensões podem ser, primeiro, quanto à abordagem, sustentabilidade e respeito à multicultura, mas quanto à operacionalização, pode ser voltada a aprendizado contínuo, a inovação e a governança corporativa. Antes de nós falarmos dessas dimensões, vamos compreender uma coisa. Tem alguns desafios das instituições em relação à ética corporativa que são fundamentais. Primeira questão fundamental. Com esse desenvolvimento todo social, com esse desenvolvimento da comunicação,
nós temos muitas situações novas, situações em que deparamos que não era a nossa realidade no passado. E nós precisamos de ações voltadas a essas situações. Nós precisamos de tomada de decisão voltada a essas situações. Nós precisamos nos preparar para enfrentar esses novos problemas. Algumas vezes de maneira dando resposta ao que está mudando, e algumas vezes construindo o futuro. Algumas coisas nós percebemos que há um problema e já nos preparamos enquanto empresa, ou porque vimos outra empresa que aconteceu, ou porque vimos na sociedade que está acontecendo, e preparamos já um código de conduta, regulamentos internos, para evitar aquela questão que pode ser um problema jurídico, que pode ser um problema social, que pode causar problema entre as pessoas, ou porque aconteceu um problema e nós damos resposta. O melhor é sempre ser preventivo, né, do que atender uma questão depois que o problema acontece. Segunda questão é que a ética e a responsabilidade social têm que ser práticas cotidianas. Por exemplo, tem empresas que fazem aquela semana CIPA. Nós podemos fazer uma semana da ética, né? Ou seja, o que é a semana CIPA? É a semana em que vai se discutir a questão da prevenção de acidentes, que não deixa de ser uma questão ética. O problema não é fazer a semana ética, ou a semana da CIPA, ou a semana do comportamento, ou da conduta. O problema é essa semana se limitar àquela semana. Então, ela não pode isso. Podemos fazer essas ações, e são válidas, mas ela tem que pensar, a empresa, que ela precisa discutir isso de forma cotidianamente. Precisa estar presente. A ética não é algo que eu falo, olha, faça uma palestra, faça uma ação, e no dia seguinte não se pensa mais nela. Ela tem que ser uma prática. Ela é uma mudança comportamental de um grupo. Terceiro, eu ouço muito falar em tolerância. O que é tolerar? Tolerar é respeitar o outro, aceitar, mas não é incluir. Tolerar é menos do que o necessário. O que nós precisamos, além de tolerar? Nós precisamos incluir a pessoa. Por exemplo, nós temos uma lei aí que obriga a questão dos deficientes. Muito válida. Contratação, tem quantidades, tem mínimos, enfim. Só que não basta nós simplesmente contratar para cumprir aquele mínimo e não conseguir ter uma inclusão de fato que faça com que os potenciais dele agreguem, inclusive, retorno para a instituição e para o grupo, porque ele precisa ser incluído, ele precisa ser valorizado. Isso serve não só para a questão do deficiente, mas com todas as minorias. Então, nós precisamos de maneira de inclusão e não só de tolerar. Isso é fundamental. Isso precisa estar claro para as pessoas, e estar claro cotidianamente. Dentro dessa sustentabilidade, então, nós temos uma empresa, ela pode ser ambiental, ou seja, ela respeita o meio ambiente, ela respeita o espaço dela. Aliás, eu não gosto muito de falar em meio ambiente, porque se é meio, é ambiente. Então, fica redundante. Ou é meio, ou é ambiente. Porque o meio é o ambiente. E aí eu tenho, ela pode ser ambiental e ela pode ser social, mas ela não tem uma base de sustentação. Então, ela provavelmente, ou ela vai limitar o seu crescimento e, com isso, consequentemente, limitar o seu raio de ação, porque ela não consegue agir se ela não tem recursos, ou ela pode até vir a fechar ou deixar de existir por não conseguir se manter. Segundo ponto é eu ter uma empresa que ela é social e econômica, ou seja, ela consegue atender as demandas sociais, ela consegue se manter, mas ela agride a natureza. Então, tem uma indústria, ela não respeita a questão ambiental. Ambiental não é só animais, não é só vegetais, mas é também o homem, né? São as pessoas. E a próxima, ela é ser econômica e ambiental, ou seja, ela se sustenta, preserva o ambiente, mas ela não tem uma função social. Então, a empresa, ela tem que pensar nessas três coisas, ela tem que ser socioambiental, ou socioeconômica, ou ecoeficiente, que, na verdade,
se ela se ela conseguir preencher os aspectos ambiental, social e econômico, eu chamo que é de uma sustentabilidade organizacional. Então, a sustentabilidade organizacional é justamente construída com esse tripé da sustentabilidade. A segunda dimensão é o respeito à multicultura, ou seja, as pessoas que formam a empresa, elas devem ter um olhar e agir de forma sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico, considerando a multicultura. Como que eu considero a multicultura? Eu considero a vida das pessoas, a valorização do indivíduo, a inclusão desse indivíduo, o ecossistema, as diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais. Hoje nós falamos da questão da inclusão do negro, da mulher, a questão LGBT, enfim. Mas nós temos questões, às vezes, de discriminação por questões da pessoa ser diferente do ponto de vista aparência, por pensar diferente. Então, as formas de discriminação são muito fortes. Aliás, eu digo hoje não, nós sempre tivemos. Não é? É que essas discussões, elas vêm marcar a sociedade atual, porque a discussão está muito na mídia, está muito em voga, mas a nossa estrutura social ela foi formada com não inserção. Então, isso é importante. E esse é o papel, inclusive, da educação, né? De inclusão, da educação, das instituições, do terceiro setor. Por isso, nós precisamos pensar sobre esses aspectos. Dentro dessa multicultura, nós temos que ter um olhar que deve ser abrangente, sistêmico. O que é sistêmico? Que olham várias variáveis, que combinam essas variáveis, que consegue articular essas ações de forma que considere que a sociedade é globalizada e que está em constante evolução. Logo, deve ser construída por meio de políticas sempre revistas e disseminadas. Então, a política de uma empresa, a política de conduta, as normas, elas não podem ser eternas, elas têm que se evoluir, elas têm que ser difundidas, têm que ser melhoradas, tem que ter participação de diferentes níveis dentro da empresa. Isso é fundamental. É necessário aprendizado contínuo, justamente para compreender o que está acontecendo. Nós temos uma sociedade que está mudando muita coisa muito rápido. E isso acontece, porque nós estamos em home office. Não é só isso. É muito mais que isso. Aliás, esse home office não é só em virtude da pandemia, algo que já era esperado em vários setores. A pandemia aumentou, acelerou o processo, e acelerou muito. E qual é esse conjunto de fatores? A tecnologia. Se nós tivermos uma criança hoje de 6 anos, 8 anos, ela não consegue imaginar, ou mesmo 10, como que era o mundo há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Evoluímos demais. Eu vi uma matéria essa semana que estava discutindo a questão das pessoas da terceira idade. O que acontece? As pessoas da terceira idade, elas estão altamente tecnológicas, elas estão fazendo inserção na sociedade de maneira muito diferente do que elas faziam no passado. Então, aquela visão, a pessoa tem terceira idade, então ela não tem inclusão social do ponto de vista tecnológico, né? Ela não é alfabetizado digital, esquece. Elas não só são, como elas são gestores. Elas estão muito mais hoje nas academias do que nas cadeiras de roda. Isso é dado estatístico, isso é algo importante que nós temos que compreender. Então, dentro dessa nova sociedade, nós precisamos ter produtos para todos, nós temos que ter alimento, nós temos que ter políticas de lazer, nós temos que ter inclusão de forma geral. Até porque, se eu pensar dentro de uma empresa, ter um colaborador que não se sente participativo ou que não se sente útil é algo muito ruim. Então, ele precisa estar inserido. E precisa estar inserido com possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Alguém com 50 anos era alguém que já estava preparando a sua saída da carreira.
Hoje, alguém com 50 anos é alguém que pode atuar como gestor, às vezes, mais 30 anos ou mais. Isso é cada vez mais comum, essa intervenção. Outro aspecto é inovação. Inovação, o que significa inovação? Inovação significa você criar formas novas de forma a intervir na sociedade. Inovação não é só uma criação. Não adianta eu ter uma tecnologia se essa tecnologia não contribui em nada. Mas ela tem que ser inserida. E ela serve para produtos, que é o que nós mais estamos acostumados a ver. Eu criei algo novo, é possível produto, mas e processo? Processo não é inovador? Completamente inovador os processos atuais. Imagina, há 30 anos atrás, permitir a possibilidade de uma impressora imprimir um cheque. Era algo absurdo. E hoje, não só ela imprime cheque, como ela substitui a assinatura com mais confiabilidade. Né? Por quê? Não a impressora em si, mas a tecnologia. Porque uma assinatura digital hoje, ela é mais confiável do que uma assinatura com caneta, dependendo dos controles que você tem para verificar a confiabilidade dessa assinatura. Outro aspecto relevante é a inovação. Mas o que é inovação? Inovação é ter um produto novo, é também ter um produto novo, mas é, às vezes, melhorar o anterior, aperfeiçoar, usá-lo de forma diferente, melhorar um processo. Então, nós temos situações extremamente novas a cada dia. E é interessante que uma coisa nova, hoje, em 6 meses, ela está ultrapassada. A empresa ela tem que, inclusive, pensar em como fazer quando ela compra um produto ou ela desenvolve um produto, como é que ela vai vender. Porque se ela não tiver uma logística rápida de distribuição, esse produto fica obsoleto. Nós temos uma depreciação hoje muito forte, que não é a depreciação do produto que se deteriorou ou que venceu o prazo, mas é a depreciação do produto que perde sua funcionalidade na sociedade, porque vem outros que supera. As tecnologias, elas são superadas a cada momento. Hoje, a pessoa vai comprar um micro, ela não tem tanta preocupação mais com durabilidade. A preocupação maior dela é se atende àquela necessidade da demanda atual. Ela vai comprar algumas coisas, por quê? Porque ela sabe que ela vai substituir a tecnologia. Isso é um problema. Tem uma pesquisa, inclusive, que foi feita nos Estados Unidos, que demonstra, foi feita com homens, né? Só homens. E aí demonstra que os homens adquirem várias tecnologias e às vezes gastam muito com tecnologia, com coisas às vezes que eles nem utilizam. Por quê? Para tentar atender a demanda, porque o processo de mudança é muito rápido. Agora, eu sou inovador quando eu tenho ideias e consigo aplicar essas ideias dentro da empresa, dentro da sociedade, colaborando com essa sociedade. Isso é inovação. O quinto é governança corporativa. O que é governança corporativa? É o sistema em que as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo práticas e relacionamentos entre proprietários, sócio majoritário, sócio minoritário, o conselho de administração, diretoria, órgãos de controle. Isso serve para empresas de qualquer porte. É claro que se é uma microempresa, ela não vai ter uma estrutura de governança como uma grande. Você não pode gastar milhões numa estrutura de governança para uma empresa que ganha ou que fatura nem centenas de milhares. Então, nós temos que ter a adequação de acordo com a sua necessidade. Para isso existem propostas de políticas de governança para as pequenas empresas. Muita coisa é possível fazer. Então, a questão da governança, ela é algo muito relevante. O que é governança? Governança é você ter boas práticas que garantam o teu processo de gestão, o teu controle, a sua ética cotidiana, que garantam que a razão de existência da empresa está acima dos colaboradores, até do que o sócio majoritário. Se a empresa for uma empresa individual, eu preciso ter governança, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Não é assim, não. Eu tenho responsabilidade, porque eu estou inserido na sociedade, eu tenho fornecedor, eu tenho cliente, eu tenho meus familiares. Outras pessoas acabam tendo ou dependência, ou pelo menos uma relação de proximidade com a minha empresa, que ela vai ter impacto se acontecer um problema.
Então, a governança ela serve para qualquer porte, desde que seja ajustada para aquele porte. Eu vou agora falar de alguns exemplos, desafios das instituições em relação à ética corporativa. Instituições que eu estou falando são governo, terceiro setor, as empresas de forma geral. Primeiro, nós vamos ter um aumento populacional extremamente grande. Nós vamos, em 2100, ter 11,2 bilhões de pessoas. Pode ser que não seja isso? Pode, mas a princípio é a previsão da ONU. Isso faz com que necessite mais residências, necessite de mais alimento, remédios e outros. E esse problema é um problema cíclico, porque vai gerar muito mais lixo também. Estou falando, esse é um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Outro exemplo é a facilidade de transporte. De transporte do quê? De pessoas, transporte de informação, transporte de coisas. Hoje é muito fácil esse transporte. Isso faz com que a disputa do mercado seja global. Não precisamos falar muito, fala-se tanto da questão dos produtos de outros países que invadem nosso país, questão dos produtos chineses, mas não é só chinês, hoje é muito fácil você comprar lá fora, e o nosso mercado tem que se adaptar a isso. Mercado brasileiro, mercado da América Latina, o mundo. Por quê? Porque nós temos que ter políticas éticas que pensem em relação a essa nova estrutura. Estrutura de serviços, que hoje é muito fácil fornecer serviço de alguém de fora para nós. Então, há um aumento de tecnologia que ocasiona, inclusive, impacto na natureza, na saúde, no comportamento das pessoas. Nós temos aspectos éticos que não eram discutidos, como a possibilidade de alteração genética, como produção e venda de órgãos, remédios para amenizar problemas de saúde, e não com foco de prevenir doenças. Existe até a possibilidade de clonar animais, existe a possibilidade de chips em pessoas. Né? Isso é ético, não é ético? Como é que vai se dar isso? Banco de dados, redes sociais, acesso à informação, né? Tudo mudou a estrutura. Existem novas formas de comercialização de dados. Inclusive agora, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas vão ter que reestruturar totalmente sua forma de trabalhar com esses dados, porque é uma nova realidade. Então, nós vamos ter a biometria comportamental. O que é biometria comportamental? Vai ter um banco de dados onde você vai ter um controle de tudo. Questões trabalhistas tem que mudar no mundo todo. Aspectos relacionados às mudanças legais. E será que as nossas empresas estão preparadas para isso? Será que nós temos uma política ética que prevê isso dentro do nosso espaço? Quando eu falo espaço, não é espaço físico, mas é espaço de intervenção na sociedade. Então, por exemplo, eu tenho uma microempresa, eu tenho uma média empresa, eu tenho uma grande empresa. Eu tenho claro qual que é a minha intervenção e como é que se dá essa política ética? Como é que eu tenho prevenção em relação a isso? Então, outros exemplos são as normas contábeis. As normas contábeis, elas passam por um processo de harmonização internacional. Então, elas mudam suas formas de controle, de processo. E elas estão com grandes mudanças. Até 2007 não mudava quase nada em contabilidade no Brasil, a não ser a parte tributária. A tributária mudava muito, sempre mudou. Mas a parte contábil normativa, não. E agora nós estamos mudando muito, inclusive assimilando normas de como implantá-las. Tudo isso requer profissionais muito bem preparados e atualizados. E aí o sistema de ensino ele passa a ser importante, o estudo é importante. O sistema de ensino ele passa do tradicional para a distância, ou para o misto, ou para o remoto, enfim, ele tem grandes mudanças. Aliás, havia uma crítica muito forte aos sistemas de ensino no mundo, na questão de não migrar, agora cada vez mais migrando, e as instituições estão se preparando para isso. Então, o paradigma tradicional da sala de aula vem sendo alterado com a tecnologia da informação presente em aula e na construção do conhecimento. A mudança comportamental das pessoas que buscam a velocidade e que se manifestam publicamente com frequência. Então, uma das coisas que é importante quando eu penso na ética da minha empresa, nós temos que ter políticas que englobem aspectos temporais,
que compreendam que é necessário essa evolução e que nós temos que ter essa discussão temporal, que abordem as áreas internas da empresa, que abordem os diferentes níveis hierárquicos. Ah, não, não. Isso aqui é só para determinado nível. Eu já vi empresa que tem política de conduta só para gerente médio, né, o gerente intermediário. Ele não tem nem para diretor para cima e nem para as pessoas que estão abaixo da gerência. É totalmente exclusiva para eles, né? Nada inclusivo. Então, nós precisamos ter política para todos os níveis hierárquicos e todos os agentes da cadeia de produção, mesmo sendo uma empresa de serviço. Quem são os agentes da cadeia de produção? É a pessoa que te fornece, é o teu cliente, são quem você se relaciona enquanto empresa. Então, nós precisamos atender tudo isso. Para isso, nós temos que seguir uma coisa, os princípios empresariais. A empresa precisa ter muito claro quais os seus princípios, a sua missão, os seus valores e quais os seus objetivos. E precisamos reavaliar essa teoria do negócio a todo momento. Precisamos periodicamente repensar nisso. Periodicamente pensar quais são os nossos valores. A empresa tem que pensar periodicamente, sistematicamente e sistemicamente, que é diferente. Sistematicamente é com uma periodicidade, coisa e tal. Sistemicamente é pensando a todo momento se não tem que antecipar ou mudar o processo de avaliação. Por quê? Porque ela tem outras questões englobadas nessa discussão. E dentro desses princípios empresariais, nós temos que ver, inclusive, se nós tivemos algum fracasso recente para poder mudar, ou se nós temos a possibilidade de algum fracasso, também é importante rever o princípio. Mas se nós tivermos um sucesso, ou a possibilidade de um grande sucesso, também tem que rever. Por quê? Porque a empresa ela passa a pensar diferente quando ela muda a sua dimensão. Para isso, é necessário um código de conduta. Um código de conduta que contemple a missão, os valores, o objetivo da empresa, que contemple a realidade desse contexto institucional, inclusive a realidade atual, que hoje é muito diferente de 5 anos atrás, mas que é muito diferente de 1 ano atrás. Talvez seja muito diferente de 6 meses atrás, 4 meses atrás. Por quê? Porque a velocidade da mudança é muito grande. Nós temos que considerar aspectos como a comunidade interna, a comunidade externa, a multicultura, os aspectos étnicos e religiosos. Nós temos que considerar tudo isso que eu estou falando no Código de Conduta, são os aspectos que temos que abordar, considerando tudo aquilo que foi falado inicialmente na apresentação. Então, nós temos que ter uma abrangência desse código que deve ser elaborado junto com o conselho de administração, diretoria. No caso da empresa, tem um conselho de administração, tem uma diretoria, porque depende do porte da empresa, depende da estrutura. Mas tem que ter a participação de todos. Nós temos que ter representantes, ou todos, de todos os níveis, senão nós estamos excluindo nesse processo. Segundo o nível de BGC, o Código de Conduta deve abranger quem? Os conselheiros, os diretores, os sócios, os funcionários, os fornecedores, as partes interessadas com a adoção de práticas, de padrões. Quem que é responsável por essas políticas sustentáveis? Os órgãos públicos, os organismos internacionais, os sócios e administradores de empresas privadas, os colaboradores das instituições públicas e privadas, o terceiro setor, população em geral. Por que eles são responsáveis? Porque muitas vezes nós culpamos o governo ou culpamos a nossa empresa, que eu trabalho numa empresa, e aí eu culpo a minha empresa por determinada questão, mas eu sou também responsável. Então, a sociedade é responsável. Por quê? Porque um setor separado do outro, nós não vamos conseguir garantir, inclusive, a existência do planeta. É isso que nós temos que ter claro. Bom, então eu finalizo essa discussão, agradeço, né? Essa é a discussão nossa em relação à ética empresarial. Esse aqui é meu livro, né? Sobre ética empresarial. Me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado. O professor Fernando, muito obrigada pela sua apresentação.
realmente, como você falou, um tema extremamente relevante, especialmente nesse momento aí que a gente passa por mudanças realmente bem profundas na sociedade em geral, né, não só com a questão da pandemia, mas mais com o advento do uso da tecnologia, né, como você bem mencionou ali, essa questão da ética, a própria definição do conceito da ética, de que ele não é algo pétreo, assim, que tem ou não tem, a gente, ele é mutável, né, dependendo de onde a gente está, dependendo da época que a gente está, e realmente aquela observação que você fez a respeito com o advento da tecnologia, então coisas que antes a gente não se preocupava, hoje a gente tem que se preocupar, inclusive com a questão da ética na própria, e dentro das empresas, né, isso é trazido para dentro das empresas. Então, assim, são conceitos muito importantes e que merecem uma discussão realmente aprofundada e que isso seja colocado em prática dentro das empresas, né? Isso é muito bacana da gente ver. E eu acho que há também, viu, Marcelo, um controle maior, há também um conhecimento maior sobre o assunto da sociedade. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando eu era garoto, nós não falávamos em bullying, não existia bullying. Né? Claro que existia, claro que já existia teorias, mas nós, enquanto garotos, a gente mexia com as diferenças das pessoas, coisa e tal. Hoje se discute muito, e por quê? Porque o bullying é um problema. É um problema ético novo? Não. É um problema ético que foi destacado mais recentemente, de maneira muito forte. Não existiam teorias, não. Então, a instituição de ensino tem que estar preocupada com isso, tem que estar preocupada. Pegamos, por exemplo, as discussões, ou mesmo as empresas, né, preocupadas com isso. Né? O assédio moral, o assédio sexual, eram coisas que existiam em corporações e não eram tão discutidos, inclusive não havia leis. Nós temos que nos preocupar por causa das leis, por causa do código, não. Nós temos que nos preocupar porque nós queremos uma sociedade melhor. Nós temos que nos preocupar porque, do ponto de vista humano, está errado. Né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil se preocupar quando não temos alguns níveis de consciência. Então, qual a função? A função é desenvolvermos instrumentos que possam não só garantir, punir até, porque tem pessoas que são mal intencionadas, né, e punir duramente, se necessário, mas que discuta com a sociedade. Né? Isso acontece em várias situações. Não? É claro que a sociedade ela deixa as coisas muito mais aparentes, muito mais claras, né? E que nós temos que estar preparados para isso. Isso é bom, claro, tem que ter punição, tem que ter regulação, mas nós temos que ter política de prevenção. E é isso que tem muita gente que não tem claro isso. Você fala assim, mas determinada empresa ela é pequena, ela não tem condição, ela não vai ter condição mesmo depois que aconteceu o problema. Aí vai ver que ela não tem condição. Ela tem condição sim, só que ela tem que fazer as coisas de acordo com a possibilidade dela. E aí nós temos até uma proposta voltada à pequena empresa, do que tem que ser feito, entendeu? Então, quer dizer, é a melhor proposta? Não, uma proposta para discutir na sociedade, mas nós precisamos ter alguns controles, né? Então, isso é fundamental. E isso até entra aqui com uma questão que chegou aqui para nós, que é a respeito sobre como é que se faz, como é que se implementa esse processo desse código de conduta numa empresa. Você falou a respeito da pequena empresa, mas enfim, no geral. Então, a primeira coisa, eu acho que o primeiro fundamento é que o processo de implantação tem que ser ético. Porque se nós vamos montar um código de conduta, nós começamos errado se nós não tivermos ética. Então, como é que eu faço para ele ser ético desde o começo? Primeira coisa é revendo missão, valores da empresa e tudo mais. Depois, nós temos que pensar em como discutir isso com os vários setores. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação no Bradesco, Banco do Brasil, empresas que têm alta quantidade de funcionários, extremamente descentralizado, descentralizado fisicamente. E uma situação de uma microempresa que tem 5 funcionários
está só num local. É completamente diferente, né? O Bradesco, talvez, ele não consiga que todos participem. Ele consegue até abrir a participação para todos, porque hoje tem recursos tecnológicos para isso. Mas muitas pessoas não vão querer participar, enfim. Mas ele consegue. E ele consegue representações e tudo mais. E o cidadão da microempresa? Ele tem que chamar todo mundo. Né? Já foi definida missão e tudo mais. Vamos ver se as pessoas que fazem parte daquela empresa concordam com essa missão. Porque não adianta eu ser dono de uma empresa, achar que a missão é X, e as pessoas que estão lá não compreenderem isso. Você vê muitas empresas que têm uma missão e a instituição executa outra coisa. Então, o primeiro ponto é discutir aí. Segundo, envolver as pessoas. As pessoas precisam estar comprometidas, elas precisam conhecer, se comprometer, né? E a terceira é ter mecanismos de atualização constante. Como eu falei, algumas periódicas e algumas não periódicas. Por exemplo, nesse momento de pandemia, eu acho que era um momento crucial para todas as instituições irem lá e, meu código de conduta é novo, não faz mal, é momento de rever. A sociedade teve uma mudança muito forte. Então, eu acho que esses mecanismos são importantes. E as pessoas que conduzem, elas têm que transmitir uma confiabilidade também. Como que elas transmitem? Através de processos claros, transparentes, informação, para as pessoas se sentirem envolvidas. Nós temos que ter claro hoje que o colaborador, seja ele funcionário, seja um profissional que faz um processo conosco por meio de qualquer tipo de contratação ou uma empresa, a relação com eles é muito diferente do passado. Antigamente você tinha uma empresa que normalmente, se fosse grande, ótimo, eu mando e as pessoas obedecem, e aí você cria as normas e pronto. Hoje não. Hoje a sociedade ela é muito mais interativa. Nós temos que entender esse contexto. E nesse sentido, nós temos que desenvolver um código de conduta que seja ético na sua estrutura, participativo e que as pessoas se sintam envolvidas. Muito, muito interessante mesmo. Dá até vontade de começar a fazer. Começar a aplicar isso logo. Eu tenho uma última questão aqui, que Pois é, não. você pode apontar alguma tendência na questão da governança, assim, se você consegue Tá. vislumbrar isso. Eu vejo várias. Né? Primeiro, assim, desenvolvimento contínuo das políticas de governança no mundo, principalmente em relação a demonstrativos sociais, ambientais, né? Porque, por exemplo, na parte contábil, nós temos visto muito desenvolvimento, né? que são os instrumentos internacionais de contabilidade, e harmonização, o mundo ocidental mudando muito, né? Toda essa discussão, eu digo ocidental porque é onde eu estudo, onde eu pesquiso, né? Mas não que o restante do mundo não esteja mudando. Agora, então, a primeira é a mudança, a melhoria na área econômica, contábil, que é normal para nós, mas a parte social e ambiental, ela também tem que cada vez mais melhorar os seus demonstrativos, se evoluir, e ela tem percebido isso, então, tem demonstrativos que têm evoluído, precisam evoluir mais, os demonstrativos têm problemas. Né? Um dos problemas fundamentais é a falta de padrão, então dificulta a comparabilidade periódica, dificulta uma análise, né, de padrões sociais e ambientais. Então, essa é uma crítica que eu tenho feito, inclusive, nas pesquisas, que eu acho que é fundamental mudar. Então, primeiro, a melhoria dos instrumentos. A segunda tendência que eu acho é a criação de instrumentos para micro e pequena empresa. Elas representam um percentual muito grande das empresas no mundo, né? Somente a América Latina, que eu tenho andado bastante, as pessoas se preocupam muito com micro e pequena empresa e elas precisam desenvolver suas políticas de governança, isso é necessário, né? A terceira, que eu acho que é muito importante também, é a questão de ter órgãos reguladores cada vez maior, inclusive para garantir todos esses processos. Então, eu acho que essas três tendências são fundamentais. Né? Tem outras que são partes dessas tendências. Né? Por quê? Porque está tendo muita mudança e nós estamos acompanhando tudo isso. Agora, o próprio código de conduta, ela faz parte da governança e ele tem de se evoluir e necessita se evoluir.
porque nós temos que pensar sempre em prevenção, né? E não só apagar incêndio, né? Ou seja, sempre prevenir. É isso que nós temos. Isso em diversas áreas, inclusive, tá? Não só na área da ética, mas como na área da saúde, como na área que tem correlação com a ética, lógico, né? A política de prevenção, ela tem que ser clara e aberta na sociedade. E essa é uma briga que, inclusive, gera interesses dos que são a favor, dos que são contra, por N razões, porque também tem todo um mercado que atende as demandas voltadas às necessidades. Então, é melhor tratar uma pessoa que necessite vender um produto, ou é melhor prevenir e até causar menos custo para a sociedade, para o Estado e tudo mais. Então, é isso que nós temos que refletir e construir essa sociedade. É muito, muito bacana essa reflexão. Acho que a gente podia continuar aqui o dia todo com essa discussão, muito interessante e válida, extremamente relevante. Mas, infelizmente, a gente tem que finalizar, professor. Eu agradeço novamente a sua presença, agradeço a ENIAC essa oportunidade aqui, com a parceria conosco, e deixo aberto para outras oportunidades a gente voltar a se falar novamente sobre esse tema, ou outros também, que, como você bem me falou antes da gente iniciar aqui ao vivo, tem muita coisa para a gente discutir, então fica aí o nosso convite desde já. Muito obrigada novamente, professor. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço bastante a toda a sua equipe. Um abraço. Obrigada.